Eu estou aqui conversando com a doutora Luana Figueiredo, filha do meu amigo Antônio do Pirajá, uma advogada jovem, mas com uma determinação muito grande, tá, para resolver causas. Doutora Luana, boa tarde, é um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui. Nós queríamos saber por que ela escolheu esse tema de pensão de alimento. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui ao vivo na TV Centro-Sul, uma TV que é relativamente recente, né, nova em Canto Buriti, mas que vem cumprindo o seu papel de informar as pessoas, de formar um posicionamento crítico aqui dentro da cidade. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui para trazer esse conteúdo que é tão importante dentro do direito, né, falar de direito de família, sobretudo no que tange a guarda e a pensão, que é tão corriqueiro, tão repetitivo e pertinente para as famílias, para as pessoas, para a população em geral. A escolha do tema, ela surgiu a partir dos clientes que foram chegando no escritório, das clientes e dos clientes. Eu fui vendo as mudanças, as inovações, tanto na lei quanto nos tribunais, no juiz, como o juiz tem decidido. E a partir também das perguntas que eles me faziam, que eles chegam com determinadas crenças, determinadas dúvidas que nada tem a ver com a realidade. Então, e sobretudo, né, assim, o meu objetivo maior é levar informações para as pessoas, porque eu acredito que quanto mais as pessoas sabem dos seus direitos, menos os seus direitos são violados. Então, foi a partir desses três quesitos, assim, o que me motivou foi isso. Que inclusive eu tenho eu também tive essa iniciativa de levar informações para as pessoas por um circuito de lives que eu fiz pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, que é toda semana, geralmente na segunda-feira, eu levo algumas informações de temas dentro das minhas áreas de atuação. Então, é isso, assim, é informar. O meu objetivo é informar. Tá certo. Olha, gente, tá aí. Você pode já agora tirar suas dúvidas, tá, sobre pensão de alimento, sobre... a gente costuma falar que a pensão de alimento hoje é uma lei muito severa, muito rígida, porque se você não pagar, você vai para a cadeia. Nós vamos já tirar essas dúvidas. O Amaro Neguinho, você está de parabéns com o seu programa. Obrigado. Doutora Luana, o que seria hoje uma guarda compartilhada? No primeiro momento, Neguinho, a gente tem que ter em mente que a guarda e o poder familiar são institutos muito próximos, né? E a guarda advém desse poder familiar. Primeiro eu tenho que centralizar, né? Contextualizar como é que surgem esses direitos. A gente vem de um direito civil muito patrimonializado, muito hierarquizado e de certa forma até machista, né? Porque o poder, né, e as funções eram divididas de acordo com o sexo e muito poder ao homem, né? Se a gente pegar, né, de 1900 para trás, o poder era do homem, né? O homem com a função de prover a família, né? E a mãe com o dever de cuidado, né? De cuidar da criança e cuidar da casa. Ao longo dos anos, esses papéis vão sendo modificados. Tanto porque as mulheres assumem, né? Conseguem ter mais direitos e conseguem estar inseridas no mercado de trabalho, conseguem reduzir essas diferenças sociais, essas diferenças financeiras que existem. E também a gente tem outros institutos, o divórcio, a separação, a união estável. Então, esses institutos vêm trazendo inovações dentro do direito. Quando eu penso em poder familiar, eu penso em um poder que é dado aos pais. É um complexo de poderes e deveres que acompanham os pais a partir do nascimento da criança, né? Que eles vão se responsabilizar por alimentar, por cuidar, por proteger, assistir na doença, assistir materialmente, assistir moralmente. Então, é um conjunto, né? E é como eu costumo dizer, a gente desfaz de casamento, desfaz de namoro, né? Tem a dissolução da união estável, mas de filho a gente não desfaz. Pelo menos até a maioridade os pais têm que acompanhar. Então, quando eu penso a guarda, né, ela se torna um pouco diferente do poder familiar, porque o poder familiar é essa autoridade, né? Hoje a gente fala que é uma inovação que veio com a lei de tirar o poder familiar, porque acredita-se na doutrina que ainda existe assim, uma certa carga machista, né? Um certo preconceito. Então, hoje já se fala em autoridade familiar, porque a autoridade familiar acredita-se que no exercício da sua maternidade, no exercício da sua paternidade, homem e mulher têm poderes e deveres iguais. Então, a gente fala em autoridade familiar. O que é essa autoridade? É acompanhar os filhos, é decidir sobre a vida desses filhos, é decidir em que escola ele vai estudar, a viagem que ele vai fazer, se ele pode ou não comprar alguma coisa. Então, é isso que quer dizer autoridade familiar. A guarda advém dessa autoridade, que quer dizer o quê? A guarda é um exercício de um convívio mais intenso com esse filho. Quer dizer o quê? Que geralmente, né,
Nós temos dois tipos de guarda dentro do direito, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Hoje se preza mais pela guarda compartilhada, né? O nosso direito ele coloca a guarda compartilhada por entender que ela é a que mais favorece, corresponde aos interesses tanto das crianças como dos pais. Ela dá o direito a um convívio com os pais, né, de forma equilibrada. Geralmente se tem uma casa de referência, uma residência de referência e um convívio equilibrado. Antes também se falava em direito à visitação, que era o quê? Aquele genitor que não tem a guarda, ele tinha o direito de visitar o filho. Só que o legislador entendeu que visitar é muito pouco. Você visita um parente, você visita um amigo, mas filho você tem que conviver. Então, por acreditar que as palavras têm força, o direito também se atualizou nesse sentido. E hoje se fala em direito ao convívio. Não quer dizer que o pai ou a mãe tem que dividir em tempo igual, mas é um tempo equilibrado. A criança pode ter como residência de moradia a casa do pai ou da mãe e conviver. O pai pode estar em contato com essa criança todos os dias, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelas tecnologias, pode buscar e deixar na escola, pode levar para almoçar, pode buscar e deixar no futebol e depois retornar. Então, existem outros mecanismos de se estar presente na vida dos filhos. Então, quando pensar em guarda compartilhada, quer dizer, é compartilhar direitos e deveres, é compartilhar responsabilidades, né? Para que esse convívio seja harmônico, seja saudável para a criança. Sempre pensando que é o melhor interesse da criança que o direito, os juízes precisam, né, resguardar. A lei vem resguardar o melhor interesse da criança. Eu acredito muito, Luana, que a guarda compartilhada ela vem mesmo para ajudar. Por quê? Porque vem a questão do convívio. A guarda compartilhada é só onde moram na mesma cidade, né? Isso, pai, mãe e filho. É um detalhe, que existe uma inovação legislativa, que você pode ter nova? A guarda compartilhada, mesmo os genitores morando em cidades diferentes. A lei também alterou, e é o entendimento dos tribunais, e é a forma como os juízes vêm aplicando, que mesmo que os pais, né, moram em cidade diferente, a guarda pode ser compartilhada, e hoje as férias, os feriados, os finais de semana, eles são alternados. As férias de final de ano, de julho, fica metade com o pai e metade com a mãe, porque senão a gente teria um desequilíbrio, né? A mãe ou o pai ficaria só com a parte, né, das obrigações, a parte chata, né, do cuidado, das broncas, e o pai apareceria só nas férias, né, numa época mais leve, levar para passear, para ir nos finais de semana. Então, existe essa alteração, né, na lei e no judiciário como um todo, para que a gente possa ter um equilíbrio nessas relações, para que a criança tenha o direito à memória, tanto do pai quanto da mãe, para que ela possa conviver de uma forma sadia com ambos. Isso é muito bom, mas a questão da guarda compartilhada eu acho mais interessante, porque é pela questão da educação, né? Ter para poder o pai estar próximo, não só ficar, como a senhora falou, com a parte chata da coisa, né? Mas também ensinar, mostrar os preceitos morais, educar, aquela coisa toda. Eu acho isso muito mais viável do que mesmo até a mesma questão do pagamento. Que dinheiro você pagou, pronto, acabou. Agora, ensinar como tem que usar esse dinheiro é que é meio difícil, às vezes a gente, por morar longe, fica privado dessa situação. A Simone Valente, ela está fazendo duas perguntas aqui. Quando a guarda é compartilhada, é obrigatório o pagamento da pensão? E ela diz assim, doutora Luana, tem um valor determinado por quantidade de filhos? A guarda compartilhada não quer dizer que não tenha ela permite sim a obrigação de pagar alimentos. Por quê? A pensão alimentícia ela advém de 3 preceitos, né? Que também tem inovação legislativa nesse sentido. O primeiro é a necessidade da criança. Então a gente, quando vai, né, dar entrada numa ação, a gente o quê? Junta todas as despesas daquela criança, bota numa tabela mesmo, para mostrar para o juiz que ela precisa daquele dinheiro. Segundo requisito é a possibilidade dos pais, que são os recursos, a possibilidade financeira, é mostrar a receita. O pai é servidor público, ganha 3 mil, a mãe tem uma empresa, né? A movimentação dela, o dinheiro que ela recebe, vamos supor que a renda seja 5 mil, seja um salário e meio. Então, são essa situação, a gente vai ver receitas. E tem um outro pré-requisito que é proporcionalidade. Que é dizer o quê? Quem pode mais, paga mais. Que isso é uma inovação legislativa. Antes a gente trabalhava dentro de um binômio, necessidade e possibilidade. Só que hoje também a jurisprudência, o judiciário vem se atualizando no sentido de quê? De proporcionar, né, essa justiça entre os vencimentos. Então não há uma obrigatoriedade, sempre o pai que paga. Não, quem pode mais, paga mais. Há situações que as mulheres ganham muito mais que os homens. Então elas podem pagar mais. E não quer dizer que o homem, por ganhar menos, não tem a obrigação de pagar. Tem sim, porque um dos direitos lá dentro da autoridade familiar, dentro da guarda,
é o dever de alimento. Então, quem tem filho tem que criar, né, na medida de suas possibilidades, tem que criar, tem que educar, tem que alimentar. Então, é dizer que é dentro da sua proporcionalidade. Se um pode pagar um pouco mais, ele vai pagar mais, e não quer desobrigar o outro que tenha um pouco menos de recurso. Então, ele vai pagar mais dentro da sua proporcionalidade, dentro da sua realidade. Tem outra crença também que está dentro dessa pergunta, né, que a Simone fez, que é muito recorrente nos nossos escritórios, né? É uma realidade dos advogados. Que, é sempre 30%, é 20%, é 45%. Não existe um valor fixo. Como eu falei, são 3 requisitos que nós temos: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, tem que trabalhar dentro dessa realidade. Então, se a pessoa pode pagar com 10%, então vai ser pago com 10%. Se ela pode pagar com 20%, com 30%, se ela pode pagar com um salário mínimo, então vai ser dentro dessa realidade. Mas de modo que os pais, os genitores, sempre cumpram com a obrigação, que é manter o padrão de vida das crianças. Porque é muito comum, quando os pais se separam, né, pelo divórcio, pela separação, pela dissolução da união estável, ou com o fim do namoro, é muito comum que o padrão de vida, né, daquela família que estava junta diminua, porque agora são 2 casas, né, e todo mundo que tem casa sabe o quanto é caro manter uma casa, né, com todas as despesas que uma casa traz. Acho que vai mais de 30% do salário de todo mundo só com despesas da casa. Então, é importante lembrar que existe essa proporcionalidade, né? E sempre o objetivo é manter o padrão de vida das crianças. Então, dentro do alimentos, ele tem um rol, né, de direitos, de obrigações que tem que ser mantido. Então, sempre tem esses critérios que tem que ser analisado. O importante, né, é sempre buscar informações, é sempre tirar dúvidas e sempre estar em contato. Se o processo já está em andamento, é tentar se comunicar com o juiz, explicar a situação, porque às vezes o pai não pode pagar, está numa situação de desemprego. Então, tudo isso tem que ser comunicado no processo. Ficou claro, né, Neguinho? Ficou bem claro. Bem claro. Quer dizer, distribuindo em via de fato, gente, não adianta a pessoa chega lá, o advogado chega lá e diz assim: o pai vai ter que pagar aqui 5 mil reais de pensão, se o pai só ganha 500. Não tem condição, né? Aqui a Simone continua dizendo: quando acaba a obrigatoriedade da pensão, doutora? Assim, em regra, a lei, ela obriga os pais a se responsabilizarem por esses filhos até a maioridade. Mas há situações em que, embora a criança ou adolescente complete a maioridade, ainda possa necessitar desse apoio, desse auxílio, do sustento dos pais. Que é quando, geralmente, o adolescente, né, já entrando na fase adulta, está fazendo um curso superior, e aí a obrigatoriedade já tem entendimento fixado nesse sentido. É jurisprudência já reconhecida nos tribunais superiores, STJ, que a obrigatoriedade vai até os 24 anos. E há outras situações, tipo, quando o adolescente é deficiente, não pode se prover por seus próprios meios, né? Não pode entrar na vida adulta em igualdade com todo o seu pleno desenvolvimento. Então, há situações, e às vezes é preciso judicializar, né, quando não há acordo entre os pais, é preciso judicializar essas causas para que haja obrigatoriedade ainda depois dos 24, porque aquele adulto, aquele adolescente ainda necessita desse apoio dos pais. Cada caso é um caso, né, doutora? Sim, Cada sim. caso é um caso, né? Existe até um outro tipo de guarda, que é a guarda alternada, que ela existe em outros países, mas no Brasil ela não é aplicada. Que é o quê? Um tempo igual entre os pais. Às vezes os pais fazem questão de conviver, né? A criança tem que passar a semana aqui, semana com o pai, semana com a mãe. Essas situações, elas são bem complicadas. Por quê? Quando a gente vai para uma ação de guarda, geralmente a gente vem antes de uma relação de divórcio. Um relacionamento, uma relação que acabou de acabar ou que está bastante desgastada. E esses conflitos acabam reverberando na criança, né? E, assim, é o momento que o advogado tem que estar muito atento para ele não se deixar levar passionalmente pelo que o cliente, né, o pai ou a mãe, chega para ele, e tem que se ter uma maturidade entre os pais, porque a criança, ela não foi feita para ser, tipo assim, uma moeda de vingança. Às vezes a mãe ou o pai está ferido, né, por causa do motivo do término do relacionamento e quer descontar na criança. E aí começa, muitas vezes, o que foi pedido aqui da alienação parental, que é quando, né, esse genitor, a genitora que tem a guarda da criança, né, convive mais, e às vezes até a criança é mais apegada com o genitor, com a genitora. Esse genitor, ele tem mais poder sobre a criança, então ele fala mal do outro, ele xinga o outro na presença dela, ele coloca fatos que são mentiras, né, diante da criança, e isso vai fazer com que a criança passe, às vezes até gosta, mas por não querer deixar o genitor triste, fica sem querer conviver com aquele pai, fica dizendo que não gostou de estar com ele, só que na verdade tudo que a criança quer é estar com seu pai e com sua mãe.
A criança não tem capacidade para decidir o que é melhor para ela. Ainda não tem. Então, é possível sim. Tem as ações que são cabíveis, né, contra a alienação parental, que é uma coisa muito sensível dentro do direito de família. E quanto a esse exercício, né, da guarda entre cidades, como eu ia falar, da guarda alternada, nosso direito não obriga a gente passar um tempo igual, as crianças e os adolescentes passar um tempo igual com esse genitor, essa genitora. O tempo tem que ser equilibrado para que a criança possa, né, se desenvolver emocionalmente saudável. Então, não adianta a gente ir para a justiça pedir, né, que a criança passe tempo igual com aquele pai, com aquela mãe, né, diga, eu tenho casa, roupa, comida, lá tem brinquedo aqui, posso oferecer um certo conforto para a criança, sendo que o pai e a mãe também têm os mesmos direitos. Então, esse convívio ele tem que ser saudável, sobretudo para a criança. Então, é possível que a guarda seja exercida entre estados diferentes, né? A criança passa um tempo com a mãe, depois de determinada época vai ficar com os pais, determinada idade, pode, né, morar com os pais, com o pai. Só que a gente sempre tem que estar atento a não querer tempo igual, porque tempo igual não pode ser ofertado, porque a criança ela tem que ter uma certa estabilidade, né? Ela tem que ter aqueles vínculos com a família, com os amigos, com a escola. Então, tudo isso tem que ser pensado como vai ficar a cabeça da criança também. Verdade. Aqui o tema, eu falei naquele dia no seu escritório que o tema era comprido, né? Então, aparecem muitas perguntas, a gente tem muita coisa para colocar, porque é sempre uma história, um assunto, né? Traz uma história, traz uma convivência. Gente, se você quiser tirar todas as suas dúvidas em relação à pensão de alimento, o telefone da doutora Luana está aparecendo aí, tá? O seu escritório fica localizado ali na rua Cassimiro de Abreu, né? Ali em frente ao fórum, tá? Só você dar uma passadinha lá, conversar com a doutora, ela explica tudo direitinho. Se tiver com algum problema, está aqui esclarecendo muito bem os fatos, né? As situações. Flávia Gomes disse que estava ansiosa pela sua vinda. Doutora Luana, quanto tempo dura um processo para eu conseguir a pensão alimentícia, doutora? Essa está querendo tirar um atrasado, viu? Diga lá, doutora. Olha, aqui eu acho até importante citar alguns detalhes, né? Que eu acredito que são perguntas que devem já estar aí. O tempo, a gente não existe prazo absoluto, não existe um termo absoluto dentro do direito, sobretudo dentro dos fóruns, dos tribunais. A lei até diz, né, que ela prega no princípio da celeridade, né, da informalidade, para que os atos sejam feitos de uma forma mais rápida e que seja efetivo, né? Tem um princípio dentro do direito, né, dentro do processo, que o processo tem que ser efetivo, ou seja, de nada adianta uma justiça tardia, né? O processo tem que começar e a gente tem que ter uma previsibilidade, uma segurança para saber quando ele vai terminar, né? Pelo menos para você saber quando a sua segurança vai ser feita. Dentro dos processos de guarda, né, de pensão alimentícia, tem um instituto que a gente sempre coloca, né, que é o pedido liminar, que é uma possibilidade desse pedido ser julgado, né, furar a fila dentro dos processos que já estão lá aguardando para ser julgado. Quando você faz um pedido liminar, você fura a fila e o juiz vai analisar aquilo ali de forma mais célere. E o pedido de pensão, né, o alimentos, ele está ali dentro por causa da própria natureza do instituto, né, porque se entende que tem uma criança, um adolescente que necessita sobreviver com aquele dinheiro. E, assim, prazo exato não existe. Há processos que em um ano você consegue resolver. Por quê? Diversas situações. Pode haver o acordo. Na primeira audiência há um acordo, né? Às vezes a gente já consegue levar um acordo para homologar perante o juiz, perante o promotor, Ministério Público. Há casos que há divórcio litigioso, há casos que o alimentante se esconde os bens para não pagar. Então, assim, depende muito, não depende sobretudo do juiz, mas também depende dos vários fatores, né? Que existem os meios para compelir, existe a possibilidade, quando aquele alimentante não tem condições de pagar, a gente pode chamar outras pessoas da família para pagar, que é o caso dos avós ajudarem nesse processo. Então, tem muitos detalhes que acontecem, então, depende de muita circunstância, né? Às vezes a pessoa fica desempregada, ou então pode pagar, mas não pode pagar muito. E a situação mesmo da má-fé, né? Que até tem os outros meios de compelir essa pessoa a pagar, de coagir a pagar, que foi o que o Neguinho já até citou, que é a hipótese de prisão. Mas tem outros meios, né? De bloquear bens, de buscar esses bens para fazer a pessoa pagar. Verdade. Então, você vovó, que o seu filho não quer pagar a pensão, bote ele para pagar, senão você vai pagar no lugar dele, viu? Maria de Fátima dos Santos, Neguinho, pergunta para ela, quem não tem emprego fixo, doutora Luana, vai preso, os avós pagam ou é obrigado o caboclo se virar para pagar? Assim, em regra, né?
a obrigação, no primeiro momento, é dos pais, né? Do pai ou da mãe que tem as condições. Há possibilidade dessa pessoa, né, não ter condições de pagar. E aí ele ou ela tem que se justificar, né? O problema é que a gente vê que as pessoas ficam inertes, não tem meio de pagar e não se manifestam em juízo. Tem até um brocado jurídico que a gente fala, né, que o direito não socorre aos que dormem. Então, toda vez que você, pai ou você, mãe, estiver diante de uma situação de alimentos e você estiver desempregado ou não possuir recursos suficientes para pagar aquela pessoa, você tem que se apresentar no processo e demonstrar para o juiz que não dá, né? Não dá para pagar aquele valor, que não dá para pagar valor nenhum. Existe a possibilidade daquela pessoa que está executando, né, que está entrando com aquela ação para o filho, ela já informar para o juiz: olha, doutor, mas ele tem bens, o pai tem uma empresa, o avô da criança tem uma empresa. Então, já que o filho não pode, já que ele não tem carteirão assinada, não tem um contra-cheque, vamos solicitar para o avô e para a avó. Então, isso é concedido, isso já não há dúvidas, não tem conflito isso dentro do direito, é totalmente possível. A justiça não dorme, doutor? Não socorre aos que dormem. A justiça não socorre aos que dormem, gente? Essa daí pra mim é nova. Então não perca seu tempo. Então, possivelmente pia. Aí, gente, olha, compartilhem a nossa live para poder quanto mais pessoas terem acesso às informações da doutora, né? Às vezes vai ajudar muito quem está aí com dúvida. Neguinho, eu posso até entrar aqui um pouco? Pode entrar. Nesse contexto, né, que foi feita a pergunta, a gente sempre tem que olhar para a criança, o que é melhor para aquela criança, né? Eu sei que o pai está interessado em conviver com seu filho, né, e de passar valores, de criar, de educar, mas a gente tem que pensar como é que vai ficar a cabeça daquela criança, a estabilidade emocional. Se ela ficar, né, 6 meses com um, 6 meses com o outro, ela não vai fazer amigos, amizade duradoura, ela não vai frequentar nada com uma certa estabilidade. Então, até que ponto isso é bom para a criança? Então, tem que ver outras formas. E um outro quesito assim, que é bastante importante para a guarda compartilhada funcionar é que tem que haver o convívio saudável entre os pais, né, entre os ex-cônjuges, né? Tem que haver o respeito, tem que haver o diálogo. Então, se vocês conseguem resolver com o diálogo, é perfeitamente possível que vocês possam adotar certas rotinas com o filho de vocês. Agora, né, que até uma hipótese de ser adotada a guarda unilateral, que é quando os pais não conseguem conviver. Eles brigam, se desrespeitam, não tem um mínimo de civilidade diante da criança. Então, nesses casos, né, ou quando o pai mesmo abre mão, diz que não quer, fica contigo, né, fica com a mãe, ou a mãe, né, tem casos de mãe que vai embora, vai atrás de trabalho, ou recebe uma proposta de emprego, uma possibilidade de estudar, de se especializar, e ela deixa essas crianças com esse pai. Então, há essas possibilidades, mas tudo o quê? Dentro de um diálogo, né? Se não há diálogo, a gente volta para a guarda unilateral. Ou então há uma situação assim, de risco para a criança, ou até uma certa vulnerabilidade moral, né? Coloca os pais não cuidam daquela criança, então eles perdem também esse direito. E é isso. Então, sempre para a guarda compartilhada funcionar, tem que ter o equilíbrio, o respeito e a harmonia entre esses pais. Não basta só a justiça resolver, tem que ter harmonia também, né, doutor? Sim. Eu tô vendo aqui que a doutora Luana é muito querida pelo povo todo mundo só tá elogiando, Luana. Pois é. Só tá todo mundo elogiando. Manuel Patti. Doutora, eu tenho uma filha, mas a mãe não permite que eu veja minha filha e ainda põe a minha filha contra mim. Aí entra aquela questão da alienação parental, né, doutora? Aí cabe aí não tem, a gente está vendo que não tem o diálogo, está tendo brigas e tudo, né? Aí tem que ser mesmo a questão da justiça, né? Sim, você pode entrar da mesma forma. Você tem o direito de conviver com a criança, você pode pedir a guarda compartilhada, o pai, mesmo que a guarda seja compartilhada em que ela resida com a mãe, o pai tem todo o direito de acompanhar a vida dessa criança. Ele tem o direito, independente dele pagar ou não a escola, ele tem o direito de saber como é que está a vida escolar dessa criança. E a escola tem a obrigação de fornecer para ele, né? Ele pode ir lá, pode receber por e-mail, ele tem o direito de fiscalizar. É uma obrigação. Está lá no Código Civil dizendo que o pai que não está com a guarda da criança, ele tem a obrigação de fiscalizar a forma como o pai ou a mãe, né? Aquele genitor, aquela genitora que possui a guarda, está exercendo. Então, tem o dever de prestação de contas, como é que está sendo gasto esse valor da pensão, né? Então, a responsabilidade, né? Aconteceu, meu filho estava em determinado lugar, caiu, se machucou. Então, o pai ou a mãe que não está perto da criança tem todo o direito de saber o que foi que aconteceu. Então, embora não esteja ali na guarda, né, nesse convívio mais intenso, pode sim pedir na justiça, né, o seu direito, a guarda compartilhada,
pode sim, e o direito à informação, a responsabilidade, tudo isso. Continua, porque isso vem da autoridade familiar, vem do poder familiar, que é maior e é mais, assim, mais forte do que a guarda, né? Verdade. Gente, olha, a pessoa deixou de ser marido, deixou de ser esposa, mas não deixou de ser o pai ou não deixou de ser a mãe. As obrigações de pai e mãe continuam os mesmos. É cobrando, é se preocupando, é prestando atenção, é fiscalizando. É isso que faz o pai. Ou ele estando junto ou não com a mãe, é isso que é a função do pai e da mãe. Viu? A gente sabe que nas separações, doutora, tem muito isso, tem muita briga, né? Dificilmente os casais, quando se separam brigando, pensam nos filhos, pensam mais no seu bem particular. E é o errado, tem que pensar nos filhos. Sim. Verdade. Gente, olha só, nós vamos para um rápido break de comercial, já já a gente volta falando das outras perguntas para a gente encerrar aí o nosso jornal. Porque, como a gente fala, aqui o negócio estica, viu? Já já a gente volta. TV Centro-Sul CDB, conectada em você. Fabiana Magalhães, parabenizo a TV Centro-Sul de CDB pelo trabalho que vem realizando e a doutora Luana pelo tema abordado, informações bastante esclarecedoras. Aurélis Moura, hoje minha esposa está mais ligada no programa do que em mim, por que será? Separa dela para tu ver, que aí tu vai saber, ela está se informando direitinho, porque se tu deixar ela, meu amigo, a doutora Luana já está aqui, viu? Eita, meu Deus do céu! Pode falar aí, doutora, suas redes sociais, o trabalho aí na sua rede social, como a senhora faz. Assim, e está de parabéns, viu? Obrigada, Neguinho. As minhas redes sociais que eu tenho usado, né, como forma de estar mais próximo das pessoas, de levar mais informação, de levar conteúdo, né, sobre o direito, sobre o mundo jurídico, numa linguagem mais simples, mais direta, foi um Instagram profissional que eu criei recentemente, Luana.Figueiredo Advocacia. Tem o Facebook também, que antes era pessoal, mas eu estou mudando, né? Porque eu percebi que em Canto Buriti as pessoas usam mais o Facebook. Então eu tô colocando as informações que tem no Instagram, eu coloco lá as lives que eu faço no Instagram, eu publico lá no Facebook e eu respondo sempre, na medida do possível, eu me esforço para entrar lá, para agradecer, que eu recebo muita mensagem de apoio, de incentivo, tira dúvidas, então eu sempre estou interagindo lá. O Neguinho até disponibilizou aqui um contato, né, que é o meu contato profissional também. Eu uso esse canal para estar mais próximo, né, para tirar dúvidas, para levar informação de algum modo. Então, vocês podem me achar, né, nesses meios. Pois é, gente, tá aí, ó. Nós recebemos hoje a doutora advogada Luana Figueiredo. Tá? Tem um escritório ali em frente ao fórum, do lado da Caixa Econômica Federal, no centro de Canto do Buriti. Ele é Cassimiro de Abreu, né, doutora? Rua Cassimiro de Abreu. Tá? O telefone dela está aparecendo aí. Qualquer dúvida para contato, entre em contato, manda um WhatsApp, dá uma passadinha lá no escritório dela, toma um cafezinho, bebe uma água. O ar-condicionado de lá gela mais do que esse daqui da TV. Está sempre à disposição aí dos amigos e dos clientes. A doutora Luana é filha do Tonho do Pirajá, como é mais conhecida, uma advogada nova, mas como vocês estão vendo, tem um conhecimento grandioso e está aí à disposição da sociedade de Canto do Buriti e região. Doutora Luana, muito obrigado pela participação. A TV Centro-Sul desde já agradece a sua presença e diz que estamos aqui de portas abertas para quando a senhora quiser vir aqui para falar sobre um outro tema. Tá, ok. Muito obrigada. Eu que agradeço ao Neguinho pela oportunidade de estar aqui, né, trazendo essas informações, esse conteúdo. Agradeço também cada um que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui presente, para estar interagindo, mandando suas mensagens de carinho, de apoio. E, sobretudo, nos acompanhando, né? Porque esse jornal, esse meio, né, de comunicação não seria possível se não fosse vocês. Então, a minha palavra para encerrar esse momento aqui é de gratidão ao Neguinho, à Cristina e a vocês, né, que puderam nos acompanhar e que podem multiplicar essas informações para outras pessoas. Então, é isso. Obrigada, boa tarde. E eu estou à disposição de qualquer dúvida, qualquer informação, podem entrar em contato comigo.